Chegando para vocês com mais um super resumo, uma super revisão de todo o conteúdo que foi trabalhado durante a semana aqui no canal, tanto as questões oficiais da prova teórica do Detran, quanto as questões do simulado, para te ajudar a garantir a sua aprovação. Então, já deixa o teu joinha, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não esquece de se inscrever. Se você já faz parte da família, deixa o teu joinha e comenta aqui seu estado, sua cidade, e vem comigo para mais uma revisão. A placa A27 significa, primeiro, todas as placas A são placas amarelas. São placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas e indicando a sua natureza. Mas o que essa placa significa? Bom, primeiro percebam que vocês têm o desenho de um carro, vocês têm o desenho de um barranco, e esse barranco está desmoronando, está caindo pedras aqui, tá? Então, esse é o que está na placa A27. Mas isso significa o quê? Letra A, passagem de nível sem barreira. Letra B, passagem de nível com barreira. Letra C, declive acentuado. Ou letra D, área com desmoronamento. Bom, passagem de nível sem barreira é essa placa aqui, ó. Passagem de nível com barreira é essa daqui. Declive acentuado é essa daqui. Então, percebam que só restou a letra D, área com desmoronamento, porque é o que está acontecendo aqui, ó. Está caindo algumas partes aqui do barranco, ou seja, ele está desmoronando. Ou área com desmoronamento. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Prestem bem atenção aqui, ó. Interpor recurso. Interpor recurso é o que esse infrator quer fazer. Quando vocês leem a pergunta com bastante atenção, uma, duas vezes, identificam as palavras-chave, vocês vão perceber duas coisas. Primeiro, que a resposta correta, ela fica muito familiar. E segundo, que muitas das vezes algumas palavras da própria pergunta, elas vão se repetir na resposta correta. Quer ver? Letra A, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Letra B, pela JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Letra C, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Ou letra D, pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. Primeira dica, as polícias, elas apenas são responsáveis por fiscalizar, tá? Eles não estão relacionados com as penalidades de multa por interpor recurso. Agora, olhem a JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infração. O que ele quer pôr? Interpor recurso. E o recurso está aqui na letra B, pela JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Sempre que cair qualquer questão falando de recurso de infração, lembrem-se da seguinte escadinha. Primeiro degrau, nós vamos ter a JARE, que é essa aqui que a gente acabou de ver. No segundo degrau, nós vamos ter o CETRAN. E no terceiro degrau, não cabe recurso na esfera administrativa. Quer dizer o quê? Se na pergunta não mencionar órgão nenhum, vocês vão ter que subir o primeiro degrau. Se na pergunta falar da JARE, ele já subiu o primeiro degrau. O segundo degrau será a CETRAN. Agora, se na pergunta mencionar a JARE, mencionar o CETRAN, aí a resposta correta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Essa questão aqui, vejam, ó. As juntas administrativas de recurso de infrações, JARE. Ele já mencionou a JARE,
Lembram lá da escadinha? São 3 degraus. Na primeira está a Jari. Na segunda, o Cetran. E na terceira, não cabe recurso. Ó, ele já subiu o primeiro degrau, ele já mencionou, ele já falou da Jari. Então, ó, o primeiro degrau já foi. Qual que é o segundo degrau? É o Cetran. Então, essa resposta aqui vai ser Cetran. Então, ele continua. São órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito. Contra as decisões, ele repetiu a Jari, contra as decisões da Jari. Novamente, ele já subiu o primeiro degrau. Qual que é o segundo degrau? É o Cetran. Então, se ele já falou da Jari, agora o segundo degrau só pode ser Cetran. Se nessa pergunta ele tivesse mencionado a Jari, tivesse mencionado o Cetran, a resposta seria: não cabe recurso na esfera administrativa. Em determinado ponto de sua viagem, o motorista depara-se com um capotamento que acabara de acontecer. Nesse caso, deve-se, o que ele vai fazer? Temos aqui risquinho 1, que é o número romano 1, risquinho 2, que é o número romano 2, e risquinho 3, que é o número romano 3. No 1, ele fala em garantir os itens básicos em relação à segurança e solicitar socorro? Sim, com certeza. Eu vou garantir os itens básicos em relação à segurança e eu vou sim solicitar socorro. Sabendo que o 1 está certo, eu posso descartar a que não tem a presença do número romano 1, que neste caso é a letra A. Vejo que a letra A só tem 2 e 3, não fala do 1, só que o 1 está certo. O 2, ele fala em remover as vítimas do veículo. Pessoal, vocês só vão remover as vítimas do veículo caso apresente um risco maior. Por exemplo, começou a vazar combustível, tem um incêndio, algo assim. Só que ele não mencionou isso. Ele apenas vai remover a vítima por remover, e não vai. Vocês não vão remover as vítimas do veículo, não vão dar nada para as vítimas beber ou comer. Sabendo que a 2 está errada, vocês vão descartar as alternativas que têm a presença do número romano 2, que é a letra C e a letra D. Notem que nós já temos a nossa resposta correta, que é a letra B. Por quê? No número romano 3, ele fala em informar, ouvir, aceitar e ser solidário com a vítima. E sim, isso é correto. Então, está correto o risquinho 1, que é o número romano 1, e 1, 2, 3 risquinhos, que é o número romano 3. Então, 1 e 3, letra B, são as nossas respostas corretas. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado. Primeiro, o que é aquaplanagem? É a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. Presta atenção na dica. Falta de contato do quê? Do pneu. Se é falta de contato do pneu, a resposta tem que ter relação ou ter a palavra pneu, ok? Letra A, pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus. Letra B, somente no início da chuva, quando a água se mistura com óleo e graxa da pista. Não tem presença de palavra pneu na letra B. Letra C, somente durante a chuva? Não, pode ter que ter um vazamento de água, estourou um cano da Sanepar, enfim, da empresa responsável pela água, e ele vai gerar aquaplanagem, então não tem nada a ver, e também não tem a palavra pneu. Letra D, pelo piso de rodovias recentemente recapeadas novamente. Não está falando do pneu. Então, notem que apenas com essa dica nós já acertamos a nossa resposta correta,
que é a letra A, pela profundidade insuficiente dos sulcos dos pneus. Qual será que é a medida dos sulcos dos pneus, o mínimo que ele pode ter? Já eu vou contar para vocês. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia quando de repente começou uma forte chuva. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E o que teve? Teve uma forte chuva. Então, quer dizer que tem muita água no pavimento, que ocorre pela combinação dos fatores. E agora, novamente, tem a ver com aquaplanagem? Tem chuva, tem que ter a ver com o pneu, ok? Letra A, falta de atenção e pavimentação ruim da pista? Pode ser que seja a pavimentação ruim, mas a falta de atenção não. Letra B, alta velocidade, excesso de água na pista e, pneus em mau estado. Letra C, pequena distância entre os veículos em circulação e falta de cuidado nas curvas. A aquaplanagem não ocorre necessariamente na curva, pode ser no reto também. Então, não é. Letra D, alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. A suspensão não entra em contato com o chão. O que entra em contato com o chão é o pneu. Então, a resposta correta é a letra B. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. Letra B, alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que, se você chegou até aqui, você deve saber que esse canal vai te ajudar, vai garantir a sua aprovação. Então, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, este é o momento. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu joinha, teu like, comenta aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. E agora, com relação aos pneus, qual que é a medida do pneu? Bom, vamos ver. Na letra A, ele fala que os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com mais de 1,6 milímetros de profundidade. Se está com mais, ele não é um pneu careca. Ele está dentro do aceitável. Letra B. Pneus com calibragem abaixo da recomendação do fabricante. Será que tem a ver com a manutenção, com a calibragem do pneu? Ou será que tem a ver com a medida do pneu? Letra C. Os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade? Ou letra D. Quando o veículo está sem carga, deve-se usar pneu com calibragem acima da recomendação do fabricante. O fabricante não vai dizer para você calibrar acima e nem calibrar abaixo. Vai ter uma calibragem específica. E às vezes, principalmente em picapes, em caminhonetes, ele vai ter uma recomendação quando você estiver carregado, mas vai ser carregado que vai ser acima. E não quando você estiver vazio, sem carga. Tá? Então, não é. Então, notem que a letra A e a letra B, a letra C, elas são muito parecidas. Só que na letra A é com mais de 1,6. Se está com mais de 1,6, ele é um pneu que está apto para rodar ainda. Agora, se ele estiver com menos de 1,6, é o que nós chamamos de pneu careca, e sim, ele terá que ser substituído. Lembra que eu falei para vocês lá na primeira questão da aquaplanagem que os sulcos insuficientes do pneu,
Então, sulcos do pneu é todos aqueles desenhos, aquelas ranhuras que tem no meio do pneu. Aqueles desenhos, aquelas ranhuras são os que escoam a água. Agora, se esses desenhos, essas ranhuras estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade, com certeza eles terão que ser substituídos. Então, resposta correta, letra C. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 milímetros de profundidade. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido, parar e estacionar. Presta bem atenção. Toda vez que ele falar em proibição, essa placa vai ter que ter um corte ou ter dois cortes, tá? Quando tiver um corte apenas, ele está dando uma proibição. Nesse caso, na letra C, é apenas proibido parar. Então, não é a letra C. Agora, aqui ele tem duas proibições. Proibido parar, que é um risquinho cortando a placa, e ainda proibido estacionar, que tem um segundo risquinho cortando a placa. Então, a resposta correta é a letra B. A plaquinha de proibido parar e estacionar é o exínio, mas ele terá que ter dois cortes. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento, que é essa placa aqui da letra C, é proibido o estacionamento, mas é permitida a parada de veículos. O tempo da parada deverá ser. Bom, primeiro nós precisamos entender a diferença entre uma parada e um estacionamento. Quando nós falamos de estacionamento, é mais de minutos. Pode ser minutos, pode ser até horas. Agora, quando nós falamos em parar, parar é algo rápido, breve, tipo rapidinho mesmo, é apenas para parar, para embarque e para desembarque de passageiros, que é exatamente o que ele diz para nós, ó. O necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Então, se tem a placa proibindo o estacionar, eu posso fazer uma parada rápida, uma parada breve, somente o necessário para o embarque e desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. É dever do pedestre. O que o pedestre tem dever? Qual que é a obrigação dele? Atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre. Então, imagine aqui que tem um cruzamento. Esse pedestre, ou ele vai atravessar aqui, ou ele vai atravessar aqui, ou aqui, ou aqui. Ele não pode cortar esse cruzamento pelo meio. Ele tem que sempre vir aonde tenha faixa de pedestre. Então, é dever do pedestre atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre. Então, aqui, não tem faixa, eu vou atravessar em linha reta. Não tem faixa, eu vou atravessar em linha reta. Eu não posso vir aqui e fazer lá uma travessia extremamente longa. Terá que ser sempre em linha reta. Agora, é proibido ao pedestre o que ele não deve fazer? Não deve atravessar a via nas áreas de cruzamento, que é esse X que eu fiz para vocês aqui. Então, vocês têm lá o desenho da via, né? Aqui tem o quadradinho que é da faixa da área de conflito. Então, ou o pedestre atravessa aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Ele não pode cortar desse canto nesse daqui, ou vice-versa. Ele tem que sempre atravessar aonde tiver a faixa de pedestre, ou seja, atravessar a via nas áreas de cruzamento. Ele não pode. Ele tem que atravessar a via em linha reta onde não houver faixa de pedestre. Em resumo, ou ele vai atravessar em linha reta, ou ele vai atravessar aonde tem a faixa de pedestre. Atravessar pelo meio do cruzamento será proibido.
Em via urbana, sinalizada, sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer, aonde que o pedestre vai circular nos bordos da pista de rolamento em fila única. Esta regra também vale para as bicicletas, para os ciclistas, manter-se em fila única. Então, a circulação dos pedestres deverá ser feita nos bordos da pista de rolamento em fila única. É apenas bordo. Não é direito e nem esquerdo, apenas então somente bordo da pista de rolamento em fila única. E as bicicletas, os ciclistas também deverão transitar pelo bordo da pista de rolamento e também manter-se em fila única. Lembrando que tudo que tem roda, roda na rua. Então, os ciclistas devem rodar na rua, sim, junto com os carros, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido, sempre com preferência e sempre em fila. Crianças com idade inferior a 10 anos, salvo exceções regulamentadas pelo CONTRAN. Crianças com menos de 10 anos, quando ele fala inferior, quer dizer que tem menos de 10 anos. Devem ser transportadas nos bancos traseiros. Então, crianças com idade inferior a 10 ou crianças com menos de 10 anos de idade devem ser transportadas nos bancos traseiros. Prof. Lu, mas e quais que são as exceções que ele está falando? Bom, a primeira exceção é a seguinte: o condutor de veículo, os quais não possuem banco traseiro, devem transportar crianças. O que é esse veículo? São as picapes, são as caminhonetes que não têm banco traseiro, só tem a parte da frente, é cabine simples, cabine normal. Neste caso, pode sim levar a criança no banco dianteiro com os cuidados especiais. Então, aqui é a primeira exceção. Eu não tenho banco traseiro, eu posso levar uma criança com menos de 10 anos de idade no banco dianteiro? Posso. Só que eu vou ter que ter os cuidados especiais. Que cuidados são esses? Se tiver cadeirinha, assento de elevação, bebê conforto, tem que estar no dispositivo especial, ou seja, com os cuidados especiais. Ah, mas e se eu estiver transportando uma criança, não estiver respeitando, ou está no banco dianteiro, ou está mesmo no banco traseiro, mas está sem a cadeirinha, sem o assento de elevação, etc. e tal. O que que acontece? É o que nós temos aqui na terceira questão. Transportar crianças em veículos automotores sem observar as normas de segurança será considerado uma. Vejam bem, se eu estou transportando uma criança sem o dispositivo, sem o cuidado, sem a atenção, eu estou colocando a vida dela em risco. Toda vez que eu coloco a vida de alguém em risco, é uma infração gravíssima, com 7 pontos na habilitação, além da multa e a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Por exemplo, transportando uma criança, estou sem o bebê conforto, estou sem a cadeirinha ou estou com a criança no banco da frente. Eu vou receber uma infração gravíssima, com 7 pontos, vai ter a multa e vai ter a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. Ou essa criança vai para o banco traseiro, ou alguém providencia o dispositivo adequado, mas tem que ser sanada a irregularidade. Vai ter a retenção do veículo até que seja sanada a irregularidade. E aí depois, né, vai ser liberado tranquilamente. Mas é uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. A outra exceção que tem também é quando vocês forem transportar, por exemplo, o carro ele tem 2 bancos dianteiro e 1, 2, 3 banco traseiro. Criança com menos de 10 tem que ficar no banco traseiro, ok. Só que o banco traseiro só tem 3 lugares e eu estou levando 4 crianças. A quarta criança vai aonde? Eu tenho que deixar em casa, não posso levar?
ou tem alguma exceção? Tem. A criança que é o maior físico, que for maior, poderá sim ser levada no banco dianteiro, no banco da frente, independente de qual seja a sua idade. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Penalidade, pessoal, poderá ser multa, advertência por escrito, suspensão, cassação, entre outros, porque ele está falando de penalidade. A mesma coisa, a segunda questão. Podemos considerar como penalidade suspensão do direito de dirigir. Então, suspensão do direito de dirigir, advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, são penalidades. Não confundam com medida administrativa. Por quê? Medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Então, as medidas administrativas, elas sempre irão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização. Só que aí você vai falar para mim assim, mas prof. Lu, na minha apostila tem uma que não começa com a letra R, que é o transbordo do excesso de carga. Ok, aí eu te pergunto o seguinte, para você fazer o transbordo do excesso de carga, você não tem que reter o veículo? Ou você vai fazer isso com o veículo em movimento? Então, ele se subentende que se eu estou fazendo o transbordo do excesso de carga é porque eu já fiz a retenção. Então, sim, todas as medidas administrativas vão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento, realização e retenção para o transbordo do excesso de carga. Agora, as penalidades serão advertência por escrito, multa, suspensão, cassação, entre outros. Segundo as suas funções, presta bem atenção. Função, ele não está perguntando o significado de cada placa, ele só quer saber a função. Qual é a função dela? As placas abaixo, pela ordem, são classificadas nos seguintes tipos. Bom, nós temos uma placa amarela, nós temos uma placa vermelha e uma placa vermelha, certo? Ou seja, a primeira placa é uma função e as outras duas placas é outra função. Quer dizer que a primeira função é uma função aleatória, mas as outras duas funções, elas têm que ser iguais. Na letra A, ele fala em advertência, a advertência e regulamentação. As duas não são iguais. Letra B, advertência, regulamentação e advertência. Também não são iguais. Letra C, advertência, regulamentação e regulamentação. Opa, pera lá. Tá vendo que aqui elas são iguais? Regulamentação e regulamentação. E aqui a de advertência. E na letra D, ele fala que todas elas são iguais. Não são. Essa aqui é amarela, essas duas são vermelhas. Então, sim, a resposta correta é a letra C. Quer dizer o quê? Que todas as placas A, todas as placas amarelas, são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, coisas que irão acontecer. Agora, nas duas plaquinhas vermelhas, elas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições à utilização das vias. As placas vermelhas, as placas de regulamentação, são as únicas placas que o seu desrespeito gera multa, gera infração. Como, por exemplo, aqui, nessa aqui,
de buzina. Então, se você estiver utilizando a buzina onde tiver essa cornetinha cortada, você poderá, sim, sofrer uma multa, sofrer uma penalidade. Mesma coisa essa aqui. Aqui é obrigatório o uso de correntes. Se você estiver numa região que tem neve ou algo assim, vai ter a obrigação de usar corrente. Se você não estiver utilizando a corrente, você poderá sim ser multado por isso. Então, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. E todas as placas amarelas são placas de advertência. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora, horizontalmente. Então, o que quer dizer? Vamos imaginar aqui que vocês têm um condutor, tá? E esse condutor tá com o braço aqui à esquerda e aqui à direita. Com esse braço do lado esquerdo apontado para fora, horizontalmente, quer dizer que ele está deitado. Fosse verticalmente, ele estaria com o braço levantado. Esse desenho aqui, ó, para facilitar a vida. Esse desenho aqui, essa figura aqui, quer dizer o quê? Ó, sem movimentar. Indica para os outros condutores que ele irá. Então, essa figura aqui, o que será que significa? Letra A, parar. Letra B, dobrar à esquerda. Letra C, efetuar manobra de retorno. Ou letra D, dobrar à direita. Não é parar, também não é efetuar manobra de retorno. Se ele tiver com o braço, ó, vou colocar outra figura aqui, ó. Com o braço esticado horizontalmente, sem movimentar, significa que ele quer dobrar à esquerda na direção que o braço dele está apontando. Se ele estivesse com o braço levantado para cima verticalmente, seria dobrar à direita. E se ele estivesse com o braço balançando, aí ele queria parar ou diminuir a marcha, diminuir velocidade. Então, o braço esticado horizontalmente, dobrar à esquerda. Braço esticado verticalmente, ou seja, em pé, que é essa figura aqui, significa dobrar à direita. E o braço estendido balançando, aí sim que ele quer parar ou reduzir a velocidade. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Então, se você chegou até aqui, esse conteúdo sim é válido para você. E se você chegou até aqui e você ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui, ativa o sininho para você receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias. Exatamente todo dia tem vídeo novo, tem vídeo atualizado para garantir a sua aprovação. A identificação externa. O que é externa? É do lado de fora. A identificação do lado de fora, do lado externo do veículo, é feito como? Vamos dizer que você tenha 5 carros, do mesmo ano, da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma cor. Como é que você vai saber qual carro que é o teu? Letra A, pelo número do chassi gravado obrigatoriamente nos vidros. Letra B, da placa traseira com caracteres iguais ao do registro. Letra C, da placa dianteira com caracteres iguais ao do registro. Ou letra D, das placas dianteira e traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo. Bom, primeiro, não é pelo número do chassi, até porque é uma combinação de muitos números e letras. É praticamente impossível. Agora eu te pergunto, é por meio da placa? É. Só que aí fica aquela questão. É da placa dianteira ou da placa traseira? Bom, o teu veículo tem quantas placas? Tem 2. Por quê? Tem radar que identifica a placa dianteira, tem radar que identifica a placa traseira. Portanto, tem que ter as duas, as placas dianteira e traseira,
com caracteres iguais ao do registro do veículo. E atenção, essas placas, elas têm que estar legíveis. Não pode estar amassada, não pode estar descascada, tem que estar legível. Das placas dianteiras e traseira, com caracteres iguais ao do registro do veículo. A identificação externa do veículo, acabamos de ver, é feito por meio de placas dianteira e traseira, sendo que a placa traseira é lacrada na estrutura de todos os veículos. A placa dianteira tem seu uso dispensado para. Aqui eu quero fazer uma pausa contigo. Eu quero que você pense, que você lembre, no teu dia a dia, quais são os veículos que você encontra, que você vê na rua, que não tem a placa dianteira. Esse veículo é muito comum e a gente encontra vários e vários e vários em qualquer 2, 3 quadras que você anda. Qual veículo que é esse? Não tem placa dianteira, não tem a placa da frente. Letra A, motocicletas. Letra B, caminhão. Letra C, caminhão trator. Ou letra D, ônibus. Caminhão e ônibus, ele tem as duas placas, tanto dianteira quanto traseira. Agora, as motocicletas, elas não têm placa traseira. Ó, o desenho de uma moto aqui. Ela tem placa traseira? Não tem. Perdão, não tem placa dianteira. Ela só vai ter a placa traseira, ou seja, a placa dianteira tem o seu uso dispensado para as motocicletas, motonetas, ciclomotores não precisa ter placa dianteira, apenas e tão somente a placa traseira. Aí você pode perguntar para mim assim, mas Prof. Lu, o que é um caminhão trator? Pois bem, segundo o CTB, caminhão trator ou mesmo de tração é um veículo automotor destinado a tracionar ou a arrastar outro veículo, ou seja, esse veículo aqui, ó, esse veículo aqui nada mais é que um caminhão trator. Ele serve o quê? Para arrastar, para tracionar, para puxar um outro veículo. Só que esse veículo aqui, ele vai ter também tanto a placa dianteira quanto a placa traseira. Então, o único que realmente não vai ter a placa dianteira serão as motocicletas. A bateria desempenha um papel fundamental nos veículos. A sua função é: para que serve a bateria? Olha a dica. A bateria do teu carro, ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. Como assim, Prof. Lu? Exatamente. Ela faz a mesma coisa que a bateria do teu celular. Quer ver? Letra A. Transformar energia mecânica em energia elétrica. O teu celular transforma energia? Não. Ele não transforma, ele apenas recebe. Letra B. Regular a energia elétrica. Teu celular regula a energia elétrica? Não. O carro também não. Letra C. Gerar energia elétrica. O carro gera energia elétrica? O carro sim, mas a bateria não. O teu celular gera energia elétrica? Não gera. Agora, letra D. Armazenar e fornecer corrente elétrica. O teu celular, ele armazena e fornece corrente elétrica? Sim. Você deixa ele carregando na tomada, depois você tira para utilizar, ou seja, você armazena quando ele está na tomada e depois você usa quando você está, né, utilizando o teu celular no dia a dia. Que é exatamente a mesma coisa que a bateria do carro faz. Ele vai armazenar e fornecer corrente elétrica. Armazenar e fornecer corrente elétrica é a única função que tem a bateria do teu carro, ou seja, a mesma função que tem a bateria do teu celular.
A energia elétrica que o carro utiliza, agora presta bem atenção, ela é fornecida. Por quê? Bom, se tem energia elétrica, vai ter alguém para reservar. Quem que vai reservar? Vai ter que ser a bateria. Seja qual for a resposta, vai ter que ter a presença da bateria. Por quê? Porque a bateria ela vai armazenar e fornecer corrente elétrica. Concordam comigo? Na letra A, bateria, opa, tem bateria, cabos elétricos e bobina. Só que o problema é que o cabo elétrico ele vai transmitir a carga da bateria para o restante do veículo. Ela não vai fornecer, alguém vai ter que produzir a energia que a bateria armazena, concordo comigo? A bobina também não produz, ela transforma, mas ela não produz. Letra B, carga reservada no acumulador e gerador primário. Eu não faço a menor ideia nem do que seja isso daqui, então descarta. Letra C, carga gerada no motor do alternador. Mas será que é só o alternador? E ó, não é a carga gerada no motor do alternador, e sim pelo alternador. Então, notem que na letra D nós temos a bateria, que é responsável por armazenar e fornecer, e o dínamo e o alternador, que serão os produtores. Então, esses dois aqui vão produzir e essa daqui vai armazenar, ou seja, bateria e pelo dínamo barra alternador. Bateria e pelo dínamo barra alternador. Indique a placa de regulamentação. O que é placa de regulamentação? As placas vermelhas. As placas R, todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, obrigações e proibições na utilização das vias, tá? Todas as placas de regulamentação. Toda vez que ela falar numa proibição, ela terá que ter esse corte, como é o exemplo das duas plaquinhas que vocês têm aqui. Então, toda vez que você tiver uma plaquinha vermelha, tiver um cortezinho ao centro, significa uma proibição. E se tiver dois cortezinhos, como é o exemplo dessa placa aqui, ó, essa placa aqui tem duas proibições. É proibido parar e estacionar. Agora, aqui ela diz o seguinte: proibido retornar à direita. Bom, quando você retorna para um lugar que você já estava. Exemplo, você, por exemplo, mora aqui e você trabalha aqui. Ao final do dia, você vai retornar para a sua casa. Ou seja, você vai retornar para o seu ponto de origem. Então, notem que na letra C, eu não estou retornando. Eu estou virando para a direita e eu estou indo infinitamente. Eu não estou retornando, eu só estou indo. Agora, notem a letra A. Eu saí daqui, eu fui, mas eu voltei para o mesmo lugar. Ou seja, eu saí, mas eu retornei. Eu fui lá, fiz o contorno e voltei para o mesmo lugar que eu estava. Então, isso é um retorno. Isso é retornar. Aí sempre fiquem atentos se é para a direita ou se é para a esquerda. A segunda placa é a placa A48. Todas as placas A, todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas e indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que irão acontecer. Agora aqui ele tem o quê? Ele deu uma medida. Essa medida é o quê? 10 metros. Só que notem que as duas são muito parecidas. Só que aqui ele está te dando um limite, algo antes de você fazer. Aqui ele está dando uma ordem, é o permitido e pronto, acabou.
Então, só seria comprimento máximo permitido se essa plaquinha fosse nessa cor aqui, ela fosse vermelha. Mas ela não é vermelha. Então, ela nada mais é que comprimento limitado. Então, a placa de advertência A48 significa comprimento limitado. Diferente, pessoal, se fosse a placa R18. A placa R18, que é na cor vermelha, aí sim seria o comprimento máximo permitido. Então, essa aqui, ó, é essa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui é comprimento máximo permitido, que é a R18. Mas essa plaquinha A48 é apenas comprimento limitado. Ele não está dando regra, ele não está dando ordem. Aqui ele está dando uma ordem. É esse comprimento aqui e acabou. Não pode andar além disso, senão vai receber uma multa. Já na plaquinha amarela, ele está alertando para você: olha, presta atenção, porque existe um comprimento limitado que você vai precisar respeitar. Um condutor, ao dirigir numa via arterial, sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar no máximo a todas as vias urbanas que estão dentro da cidade, elas têm um limite de velocidade. Por exemplo, a trânsito rápido é 80, a arterial é 60, a coletora é 40 e a local vai ser 30. Então, a arterial, 60. Agora, notem que nessa segunda questão ele inverteu. Ele já contou a velocidade. Via urbana. Quais que são as vias urbanas? Essas daqui, ó. Essas 4 aqui. Cuja velocidade máxima é 60 quilômetros por hora. Qual que é essa via? É a via arterial. Cuidem também, prestem bem atenção, se ele está falando na velocidade máxima ou na velocidade mínima. Por quê? A velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Por exemplo, aqui, se ele perguntasse da velocidade mínima para essa via arterial, seria a metade. Qual que é a metade de 60? 30. Então, a máxima é 60, a mínima será a metade, que no caso seria 30. Correlacione o tipo de via com a velocidade máxima permitida para automóveis. Presta bem atenção. Ele já falou que é para automóveis. Quando não existir sinalização de regulamentação de velocidade. Correlacionar, ele quer que vocês juntem os risquinhos da coluna da esquerda com, ou as vias, né, da coluna esquerda, com a velocidade da coluna da direita. Bom, via de trânsito rápido, qual que é a velocidade? É 80 km por hora. Então, o risquinho número romano 1, que é um risquinho, a resposta correta está no número 3. Então, ó, um risquinho, número 3. Um risquinho, número 3. Rodovia. O que é rodovia? Rodovias são as vias pavimentadas. Quando for pista dupla, duas ou mais faixas no mesmo sentido, para automóveis, caminhonetes e motocicletas, a velocidade será 110 km por hora. Quando for pista simples, aí será 100. Mas quando for pista dupla, será 110. Então, 2 risquinhos está no número 1. Ó, número 1, 2 risquinhos. 2 risquinhos, número 1. E o número romano 3, que sobrou a estrada, será 60 km por hora para todos os veículos. Então, 3 risquinhos, número 2. Ou seja, via de trânsito rápido, um risquinho está no número 3. A rodovia,
que está no número romano 2 está lá no número 1, e a estrada que está nos 3 risquinhos está no número 2. Então, essa relação 1, 3, 2, 1, 3, 2, que é a relação que nós fizemos aqui em cima das vias. O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve. E agora? Imagine você tendo que parar teu veículo no acostamento por algum motivo de urgência, de emergência. O que você vai fazer? Lembrando que toda e qualquer manobra que você for fazer na direção, você precisa sinalizar, principalmente se você vai parar no acostamento, porque o acostamento é uma parada de urgência, de emergência. Então, você irá acionar a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade e entrar no acostamento, finalizando a manobra acionando as luzes do pisca-alerta. Então, primeiro, você vai sinalizar a tua intenção de utilizar o acostamento, vai reduzir a velocidade e vai entrar no acostamento, e depois que você já estiver no acostamento, você vai finalizar a manobra acionando a luz pisca-alerta ou aquela luzinha lá que fica piscando que tem o triângulozinho. Aquela lá vai ser a luz do pisca-alerta para indicar que você fez uma parada de urgência, uma parada de emergência. 3 candidatos à obtenção da CNH tiveram o seguinte desempenho no exame de direção veicular. Presta bem atenção no exame. Lembrando que no exame, o candidato, né, o futuro condutor, ele poderá perder até 3 pontos. 3 pontos na moto, que é A, 3 pontos no carro, que é B. Não é somatório, não é cumulativo. Então, perdeu 3, não perdeu 3, é separado cada categoria, tá? Então, o candidato 1, ele cometeu uma falta grave. Então, a falta grave perde 3 pontos, a falta média perde 2 pontos e a falta leve perde 1 ponto. Bom, mas se ele pode perder até 3 pontos, ele vai sim ter a sua PPD garantida. O candidato 2 cometeu uma falta média 2 pontos, e uma falta leve que é 1. 2 com 1 vai ser igual a 3. Então, sim, o candidato 2 também vai ter a PPD garantida. E o candidato 3, ele cometeu 3 faltas leves, mas cada falta leve é 1 ponto. Então, ele também cometeu 3 pontos e também vai pegar a PPD. Então, percebam que, independente se foi grave, se foi média ou se foi leve, ambos os 3 candidatos perderam 3 pontos cada um. Só que eles vão pegar sim a PPD, porque é o limite que eles têm para perder, que é de até 3 pontos. Se eles tivessem cometido uma falta eliminatória ou tivesse ultrapassado a marcação dos 3 pontos, aí sim eles iam ter que fazer um novo exame. Mas como eles ficaram no limite, que eles têm direito dos 3 pontos, eles vão sim pegar a sua PPD. Mas, Prof. Lu, como é que eu vou saber quais que são as faltas que eu posso cometer? Bom, na apostila, quase sempre nas últimas páginas, no caso da minha apostila, eu uso a editora São José, lá no finalzinho, na página 160, eu vou ter tanto o percurso quanto as pontuações que vocês podem perder, tanto no carro quanto na moto. Se você tiver apostila de qualquer outra editora, procura lá no final, nas últimas páginas, que com certeza você também vai encontrar e vai ter uma ideia aí do que você tem que cuidar durante as aulas e mesmo durante o teu exame prático. Por finalidade, informar os usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. E agora, que placa que é essa?
são essas placas aqui. São as placas vermelhas, são as placas de regulamentação. As placas de regulamentação, as placas vermelhas, elas informam das condições, proibições, obrigações e restrições no uso das vias. A segunda definição diz o seguinte: tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Trata-se do quê? Você vai alertar, vai advertir. Então, é a sinalização de advertência que tem a finalidade de alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. A placa significa, bom, a placa que nós temos aqui é uma placa azul. Nós temos o desenho de um carro. Este carro está em cima de uma espécie de uma prancha, uma plataforma, e aqui embaixo nós temos água. Quando que um carro vai andar por cima da água? Letra A. Ele diz que é uma área inundável adiante, mas o carro não está afundando. Ele está em cima de uma plataforma. Letra B. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. E letra C. É permitido a prática de esportes náuticos. Por algum motivo cortou a letra D, mas não tem problema, porque a resposta correta está na letra B de bola. A travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Então, balsa é esse dispositivo, é essa plataforma aqui utilizada para a travessia do veículo. Então, essa placa em azul com o carro em cima de uma prancha, em cima da água, significa que a travessia de um veículo pode ser feita utilizando-se balsa. Relacione as corretas sinalizações, aliás, relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, temos plaquinha 1, plaquinha 2, plaquinha 3. Significado A, significado B e significado C. E a gente vai ter que relacionar. Relacione significa o quê? Você vai ter que juntar. E aí, eu dou uma dica para vocês assim. Procure ir pela que vocês sabem. Por exemplo, vamos começar por uma fácil? Olhem a plaquinha número 2. O que vocês estão vendo aqui? Ai, Prof. Lu, tem o desenho de uma letra T. Gente, olha que simples. Interseção em T. Basicamente isso. Então, eu sei que o número romano 2, a resposta está na letra A. Então, eu vou olhar aqui, os que o número romano 2 não está na letra A, eu posso descartar. Mas, Prof. Lu, eu já achei a resposta correta. Será que é? Vamos descobrir? Na primeira, tem uma setinha apontando para que lado? Aqui, gente, é esquerda. E notem, esta plaquinha aqui, ela é bem curvada. Então, se vocês fizerem um risquinho aqui, o que vocês têm? Ai, professora, tem uma cadeira, tem um assento, porque é uma curva acentuada à esquerda. Então, sempre que vocês tiverem uma curva, tiverem uma placa que ela tem esse contorno, faça um risquinho. Se esse risquinho for possível fazer, simular o assento de uma cadeira, um banco, significa que é uma curva acentuada. Então, tem a curva, tem o acento, ó, acentuada, certo? Então, o número romano 1 está na letra C. Então, número romano 1, letra C. Por enquanto, bateu. Como a última só restou para nós pista irregular, vai ser a resposta correta. Pista irregular. Então, essa aqui, que tem várias lombadinhas, significa pista irregular. Gente, presta atenção. Não confundam esta plaquinha
com essa daqui. Essa aqui é lombada. Essa aqui com várias lombadinhas é pista irregular. Direção defensiva consiste em... Já vou começar com dica. Toda vez que falar em direção defensiva, é tudo que vocês puderem fazer para prevenir, para antecipar uma situação. Falou em direção defensiva, lembrem-se, direção preventiva. São atos, são ações, são atitudes para prevenir alguma coisa antes que ela possa vir a acontecer. Na letra A, ele fala em implementação de equipamentos especiais no veículo destinados a proteger o motorista, os passageiros, no caso de colisões ou abalroamentos, como, por exemplo, airbag e volante retrátil. Pessoal, volante retrátil é um opcional, não é algo que vai salvar a sua vida, tá? Letra B. Técnicas de ações evasivas de emergência para desviar o veículo de obstáculos repentinos que possam provocar acidentes. Mas se são ações evasivas, são técnicas que você está treinando. Não é prevenir, você já está tendo uma atitude de algo que ainda nem aconteceu. Letra C. Reta imaginária determinada pelos pontos A e B, sendo o ponto A definido pelos olhos do condutor e o ponto B pelo para-choque do veículo que vai à frente. Meu Deus, que confuso. Descarta também. Letra D. Forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. Opa, pera lá. Se direção preventiva é prevenir, é antecipar, então a resposta correta é a letra B. Forma de conduzir o veículo a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em... E agora? Você tem lá um carro preto e você resolveu pintar ele de cor de rosa. Será que pode? Pode. Pode fazer isso. Porém, não pode fazer sem autorização. Na letra A, remoção do veículo e multa. Letra B, retenção do veículo para regularização e multa, infração grave. Letra C, apreensão da CNH e multa. Letra D, apreensão da CNH, retenção do veículo e multa. Primeiro, pessoal, não é apreensão, tá? Segundo, remoção só vai acontecer quando esse veículo estiver parado, estacionado de maneira irregular. Agora, quando tiver algo para arrumar, tiver algo faltando, tiver algo sobrando, tiver algo errado, sempre vai gerar o quê? A retenção do veículo para regularização e multa, infração grave. Então, alterar ou alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização, como que é essa autorização? Você tem que ir lá e comunicar ao Detran. Por quê? Porque essa modificação, essa alteração, ele tem que constar no documento do veículo. Por exemplo, teu carro era preto, você pintou de cor de rosa, vai ter que vir constando no documento que o teu carro agora passa a ser cor de rosa. Então, por isso que vai gerar a retenção do veículo para regularização, multa e sim, é uma infração de natureza grave com 5 pontos na habilitação. A manobra de marcha ré não deve ser executada em... Analisem comigo o seguinte. A manobra de marcha ré é uma ação inversa do que a gente está acostumado. A gente geralmente dirige para frente.
A manobra de marcha ré é uma manobra que você faz para trás. Então, 95% das vezes você vai estar andando para frente. 5% você vai estar andando para trás. Só que ele diz que existem alguns lugares que você não deve utilizar. Esses lugares são aqueles lugares que você não tem visibilidade. E o qual que é? Letra A, esquina. Letra B, pequenas distâncias. Letra C, velocidade reduzida. Letra D, estacionamentos. Bom, em pequenas distâncias, você tem visibilidade? Tem. Em velocidade reduzida, você tem visibilidade? Tem. Quando você vai estacionar, você tem visibilidade? Tem. Agora, na esquina, você tem visibilidade? Você consegue imaginar o que ou quem vai vir depois da esquina? Não. É por isso que a manobra de marcha ré, ela não deve ser executada nas esquinas. A manobra de marcha ré não deve ser executada nas esquinas. Mas aí você pergunta para mim assim, mas prof. Lu, e se eu utilizar a marcha ré nas esquinas, o que pode acontecer? Bom, a manobra de marcha ré é uma manobra perigosa. Por quê? Porque você está fazendo no sentido inverso da direção. Então, se você estiver realizando uma manobra de marcha ré na esquina, você poderá sofrer o artigo 194, que é justamente considerado uma infração grave transitar em marcha ré, no caso nas esquinas. Ela vai ser para quê? Para pequenas distâncias, para pequenas manobras em velocidade reduzida, ou seja, para estacionamento. Agora, utilizar essa marcha ré em esquina, qualquer esquina que seja, sim, vai ser uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. As lanternas de freio e lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios nos veículos automotores. As cores dessas lanternas devem ser respectivamente. Bom, já aprendemos que não podemos dar a ré nas esquinas, mas e agora? Qual que é a cor da lanterna de marcha ré e de freio? Só que presta bem atenção. Respectivamente. Primeiro o freio, depois a marcha ré. Então eu te pergunto assim, quando alguém pisa no freio, como é que você sabe que a pessoa pisou no freio? Qual é a luz que acende na parte de trás do veículo? Que cor que ela é? Letra A, vermelha e amarela. Letra B, branca e vermelha. Letra C, vermelha e branca. Ou letra D, amarela e branca. A lanterna de freio, ela sempre vai acender na cor vermelha. Sabendo disso, vou descartar a letra B e vou descartar a letra D. Agora, a marcha ré sempre será na cor branca. Então, a resposta correta é a letra C, vermelha e branca. A lanterna de freio vai ser na cor vermelha, porque ele quer, respectivamente, primeiro o freio, depois a marcha ré, e a marcha ré vai ser branca. Então, primeiro freio, vermelho, segundo, marcha ré, que vai ser na cor branca. A suspensão do direito de dirigir ocorre quando e agora? Letra A, a suspensão, presta bem atenção. Não confundam suspensão com cassação. Letra A, dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação. Letra B, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Letra C, recusar a entregar à autoridade de trânsito mediante recibo os documentos solicitados. Ou letra D, bloquear a via com o veículo. Qual delas que vocês acham que vai gerar a suspensão do direito de dirigir? Bom, dirigir veículo sem possuir a carteira nacional de habilitação,
além de ser uma infração, também é um crime de trânsito. Porém, não tem como gerar suspensão. Por quê? Porque eu não tenho carteira. Não suspende algo que eu não tenho, certo? Recusar entregar autoridade mediante recibo documento solicitado não é tão grave a ponto de gerar suspensão. E também bloquear a via com o veículo não é. Ou seja, letra B de bola, quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro. Quando o condutor envolvido em acidente com vítima deixar de prestar ou providenciar socorro, vai gerar a suspensão do direito de dirigir. Temos duas placas, temos placa da regulamentação, temos placa da advertência e vamos ver qual que é a questão. Indica a placa de regulamentação que significa dê a preferência. A placa de pare e a placa de preferência são as duas únicas placas que têm um formato diferente, que é a R1 e a R2. Mas por que será? Ah, isso eu só vou te contar no final desse vídeo. Então, a placa de dê a preferência é essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui é a placa de dê a preferência. E, ó, no final do vídeo eu vou contar duas coisas para vocês, o porquê que elas têm um formato diferente e qual é a infração por não parar na placa de pare e por não parar na placa de preferencial. Lembrando que todas as placas vermelhas, todas as placas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E o desrespeito a qualquer uma das placas vermelhas gera multa, gera infração. A placa A32B significa todas as placas A são placas amarelas, são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Mas o que essa placa significa? Primeiro, nós temos que identificar todos os elementos presentes na placa. O que nós temos? Temos um pedestre, mas não é um pedestre qualquer. Esse pedestre está atravessando a via, mas ele não está atravessando em um local qualquer. Por quê? Tem faixa sinalizando um local específico que ele pode atravessar. Ou seja, é uma passagem sinalizada de pedestre. Então, tem o pedestre, tem aqui a faixinha, o pedestre está atravessando num local específico, ou seja, numa passagem sinalizada de pedestres. Em uma via urbana, local, sem sinalização, o condutor poderá atingir a velocidade de... Bom, via urbana são todas as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. E local, que é 30 km por hora. Sempre cuide se ele está pedindo a velocidade máxima ou a mínima. Nesse caso, é a velocidade máxima, que é 30 km por hora. Caso ele pedisse a velocidade mínima, será sempre a metade da velocidade máxima. Dirigir veículos sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, próteses física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com... Atenção, olha a dica. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, vai gerar a retenção do veículo para regularização. O que está faltando? Está faltando a lente corretora, está faltando o aparelho da audição, está faltando a prótese física, ou seja, tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa faltando, vai gerar a multa,
mais a retenção do veículo para a regularização. Tem por finalidade informar os usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Vimos lá na plaquinha anterior, na primeira questão, que são as placas vermelhas, são as placas de regulamentação, certo? Que são essas plaquinhas aqui. Agora, a sinalização de indicação, para que ela serve? Qual que é a finalidade da sinalização de indicação? Se ela vai indicar, ela vai identificar as vias, destinos, percursos, distâncias, além dos serviços auxiliares e também a educação dos usuários quando forem as plaquinhas no fundo branco e as inscrições em preto. Então, sinalização de indicação, elas vão identificar vias, destinos, percursos, distâncias, serviços auxiliares e também a educação dos usuários. Conforme o CTB, parada significa a imobilização total do veículo, certo? Com a finalidade de efetuar embarque ou desembarque de passageiros pelo tempo estritamente necessário. Vai existir a parada e vai existir o estacionamento. O que muda de um para o outro? O tempo. O tempo que você ficar parado. Se for estritamente para o embarque, desembarque de passageiros, ou seja, alguns segundos, é a parada. Agora, se você vai ficar mais de minutos, por exemplo, 5 minutos parado, aí seria um estacionamento. Então, o que difere a parada do estacionamento é o tempo. Se for estritamente necessário, apenas para o embarque e desembarque, vai pegar um Uber, por exemplo. O Uber, ele não vai chegar lá e vai estacionar, não. Ele vai fazer uma parada rápida, você vai entrar no carro e vai seguir. Isso é uma parada. Agora, quando você vai com o teu carro, seja trabalhar, para autoescola, enfim, para onde você for, para o supermercado, e você para, você estaciona, você desliga, você puxa o freio de mão, você coloca em neutro ou você deixa em primeira, isso é um estacionamento. Por quê? Porque é o superior ao embarque e desembarque é mais de segundos, é mais de minutos, podendo chegar até a horas. Nossa vida em sociedade é organizada por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta o trânsito. O que é, gente? O que regulamenta o trânsito? As aulas teóricas, as aulas práticas, o emplacamento dos veículos e todas as outras regras é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades, todas as placas dentro do território nacional, qualquer estado, qualquer cidade tem a mesma validade. Portanto, todo o conteúdo que vocês encontram aqui no canal, sim, é válido para todo o território nacional, todos os estados, todas as cidades. Se você está chegando aqui, é o primeiro vídeo, já se inscreve então, já ativa o sininho para você poder conhecer todo o conteúdo, todas as questões para garantir a sua aprovação e lembrar que o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, sim, é válido para todo o território nacional e vai ser ele quem vai regulamentar as normas, regras, nossos direitos, deveres, enfim, toda a nossa vida em sociedade dentro do trânsito é regido pelo CTB, Código de Trânsito Brasileiro. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração
e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidos por quem? Quem que cria essas regras, essas especificações? É o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Agora, as modificações nas características. Tem um carro preto, quero pintar de vermelho. Tem um carro vermelho, quero pintar de azul. Quem que vai fazer essa modificação? Quem que vai alterar a documentação? Aí será mediante prévia autorização do DETRAN. Lembrando ainda que a função do DETRAN será registrar, vistoriar e emplacar veículos, além, né, dessas modificações que elas poderão ser feitas sim, podem ser realizadas mediante prévia autorização do DETRAN. Mas, Prof. Lu, na minha cidade não tem o DETRAN. Aonde que eu vou fazer? Você pode ir até a Ciretran, que é uma circunscrição regional de trânsito. O DETRAN ele vai ter apenas no estado. Por exemplo, no Paraná, fica em Curitiba. Em Rio Grande do Sul, por exemplo, fica no Rio Grande. Em Santa Catarina, fica em Florianópolis. Então, ele sempre vai estar no estado. Agora, se na sua cidade não tem um DETRAN, você pode ir até a Ciretran, que a Ciretran ela vai também fazer. Vai registrar, vistoriar, emplacar veículos, ela vai fazer teste teórico, teste prático, entre muitas outras atribuições. Com exceção, né, quando se tem uma banca itinerante, que é quando o funcionário do DETRAN ele vai até o município específico onde não tem, né, a Ciretran para realizar o exame, seja o exame prático ou mesmo para os que já têm a sala, né, para fazer o teórico ali com câmera, toda aquela estrutura. Mas quando não tem, vocês vão ao DETRAN, que está no estado, que vai registrar, vistoriar e emplacar veículos, ou então na Ciretran, que vai ter a mesma A função. placa de pare, que é a R1, e a placa de preferencial, que é a R2, são as duas únicas placas de regulamentação que têm um formato diferente para vocês poderem identificar elas tanto de frente quanto de costas. Então, a de parada obrigatória, tanto de frente quanto de costas, vocês vão identificar o mesmo formato. A mesma coisa acontece na placa de preferencial, que é a R2. Lembrando que avançar a placa de pare é uma infração gravíssima com 7 pontos e avançar a placa de preferencial é uma infração grave com 5 pontos. Avançar a placa de pare ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e avançar a placa de preferencial é uma infração grave com 5 pontos. Finalizado com muito sucesso, mais um super vídeo com muitas questões, não somente para a sua prova, mas também para a sua vida todinha, para você poder trocar as características do teu veículo, para você poder saber a diferença de um DETRAN, de uma Ciretran, enfim, muito conteúdo de primeiríssima para te ajudar a garantir a sua aprovação e aprender muitas coisas aí para a sua vida. Então, gratidão a todos pelo carinho, gratidão pela vida de todos vocês que fazem parte aqui do nosso canal. Aquele abraço carinhoso, muitas bênçãos, conquistas, muita proteção para você, para sua família. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.